Quando se fala em pecado, sempre pensamos em coisas terríveis, como o adultério, o assassinato e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, existem outros pecados que não agradam a Deus, mas que não damos tanta atenção e nem achamos tão relevantes porque eles se tornaram comuns em nosso dia a dia. Acontece que não é porque esses erros fazem parte da nossa rotina que eles não aborrecem a Deus. Veja o que a Bíblia diz. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você precisa entender que todo pecado é ruim, pois ele nos tira da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso é tão importante que a gente reconheça e se arrependa de cada um de nossos erros. Neste vídeo eu quero te mostrar 4 pecados muito comuns em nossas vidas que desagradam muito ao Senhor. Mas antes disso, já deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal para receber os próximos vídeos que eu colocar. Primeiro pecado, o egoísmo. Em uma de suas cartas, o apóstolo João disse: "Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos." Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em meio à correria da vida, é muito fácil cair no pecado do egoísmo. Nos preocupamos tanto com as nossas coisas, os nossos problemas, que nos esquecemos daqueles que estão desamparados, e que precisam de uma mão estendida para se levantar. As pessoas pensam em aquele ali que está sofrendo do outro lado da rua. Não é problema meu. Alguém vai passar e ajudar. Mas essa atitude desagrada muito a Deus. De nada adianta dizer que é cristão, se você não colocar os ensinamentos de Cristo em prática. Caso contrário, você será mais um religioso, assim como aqueles da parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, Jesus fala de um homem que viajava pelo caminho entre Jerusalém e Jericó. Durante o seu percurso, ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Depois daquilo, um sacerdote, um levita e um samaritano passaram por ele. Os 2 primeiros eram religiosos, por isso, eram conhecedores da palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado um homem inferior e indigno, pois fazia parte de um povo inimigo dos judeus. O surpreendente desta parábola é que, enquanto os homens que se achavam bons ignoraram aquele pobre rapaz, o samaritano que era considerado ímpio, fez tudo o que podia para ajudá-lo. Nessa parábola, Jesus critica o egoísmo que existe no coração do crente. Por conhecerem os mandamentos de Deus de amar o próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação de socorrer aquele pobre homem. Mas, como não havia ninguém olhando, os 2 ignoraram o fato, desviaram o seu caminho e deixaram aquele rapaz agonizando. Essa postura desses religiosos mostrou que eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus e muito menos com o próximo. Eles eram falsos e hipócritas. Sim, nós não podemos resolver os problemas do mundo, mas o mínimo que podemos fazer, enquanto cristãos, é ter compaixão da dor dos outros. O egoísmo é pecado, pois demonstra a falta do amor de Deus no coração. Segundo pecado, a inveja. Esse é outro pecado muito comum em nossa vida que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse: "Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros." A inveja é um pecado muito grave, que também pode nos levar à ruína. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega até mesmo a odiar o seu irmão porque tem aquilo que cobiça. E foi exatamente o que aconteceu com Saul, que começou a ver a sua vida e o seu reinado serem destruídos quando passou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou, quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu,
as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Nesta passagem, vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando seu rei, porém, ele só conseguia enxergar o reconhecimento a Davi que, naquele momento, era apenas um soldado. Repare que, se a música dissesse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele ficaria satisfeito, pois era um feito muito expressivo. Mas, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. E assim, aos seus olhos, o seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído, como se um homem que é tido por matar 1000 nas batalhas tivesse feito pouca coisa. Um grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente naquilo que faz, ele quer ser o melhor e o maior. E se continuarmos a leitura do livro de 1 Samuel, veremos que, depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com as suas emoções, e como resultado disso, teve sua vida e seu reinado destruídos. Então, não permita que a inveja feche seus olhos e te tire da presença do Senhor, prefira viver e andar pelo Espírito de Deus, pois só Ele é capaz de te manter longe do pecado. Em vez de ter inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Terceiro pecado, a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Basta que uma oração não seja atendida ou que um sonho seja frustrado para que nos revoltemos e comecemos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Veja o que ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia diz que, certa vez, ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés. E Deus não gostou nada daquela atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, pois ele é quem o havia escolhido. Então Moisés orou e depois disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Mas a rebeldia é uma armadilha mortal, que só traz problemas. Então procure fazer a vontade de Deus e você estará seguro. Quarto pecado, a mentira. O rei Salomão escreveu em um de seus provérbios: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Às vezes, nós achamos que uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada demais. Contamos uma mentira no trabalho, escondemos uma coisa ou outra do nosso cônjuge, enganamos um amigo. E por aí vai. Porém, a mentira é algo terrível,
além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até matar, e foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia conta que esse casal ajudava a manter a igreja logo depois que Cristo ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez, eles venderam um terreno que possuíam para doar o dinheiro para a manutenção do ministério. Porém, eles decidiram ficar com uma parte do valor, mas esconderam isso de Pedro. O Senhor, então, revelou a mentira ao apóstolo e o preço pago por eles foi muito alto. Veja o que está escrito. Então perguntou Pedro e Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E se continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Safira continuou mentindo. Os versículos 9 e 10 nos mostram como essa história de mentiras terminou. Pedro perguntou: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Perceba que Ananias e Safira não morreram porque ficaram com parte da venda daquele terreno. Na verdade, eles poderiam ter guardado parte do dinheiro, afinal de contas, o imóvel era deles. O que desagradou ao Senhor foi o fato de eles terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que haviam entregue todo o valor que haviam conseguido com aquele negócio. Viu a gravidade de uma simples mentira? Percebe o quanto ela pode ser perigosa? Então, abandone esse pecado quanto antes, porque o Senhor odeia os lábios mentirosos. Escolha a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que suas palavras sejam sempre sim, sim ou não, não. Esses foram 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que há muitos outros, mas eu quis focar neles. Se você os tem praticado, abandone-os o quanto antes. O Senhor te ama muito e Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Então, peça perdão pelas suas falhas e creia que só Deus pode mudar a sua vida. Se você gostou desta mensagem, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Que Deus abençoe sua vida e muita luz.